E aí, pessoal, beleza? Vou fazer uma revisãozinha aqui de constitucional para a prova da OAB, domingo. Hoje é dia 6 de abril. Agora são 18h20, 6h20 da tarde. Vou fazer uma revisão para o exame 25, que vai acontecer domingo, dia 8. Quem quiser, depois me adiciona no Instagram, né? Esse contato. E esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube e em outras mídias, tá bom? Vamos lá. Vou colocar um ponteirinho aqui pra gente começar. Então vamos começar. Revisão de constitucional para a OAB. Esses são os livros, né? O Direito Constitucional, Descomplicando o Constitucional, editora Reis. Vamos lá. Começando por um tema que eu acredito que vai cair na prova de vocês. Já vou começar por ele. Limitação de emenda, limitação circunstancial da emenda constitucional. Emenda é o ato que reforma a Constituição, é o ato normativo que reforma a Constituição. Existem limitações circunstanciais, e aí são limitações que impedem a alteração da Constituição em períodos excepcionais, entre eles intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Bastante cuidado com isso, intervenção federal. A intervenção federal que estamos vivendo agora no Rio de Janeiro impede que a emenda constitucional venha a nascer. Portanto, vivemos um momento de limitação circunstancial no país. Chance muito grande de cair na prova da OAB esse tema, tá bom? Cuidado. Emenda constitucional, como que ela é aprovada? 2 turnos, então Câmara dos Deputados, depois Câmara dos Deputados, em seguida Senado Federal e depois Senado Federal. Isso significa duplo turno em cada casa. Em cada uma delas, a emenda tem que ser aprovada por 3/5 dos respectivos membros, tá? Então, duplo turno, 3/5. Guardem isso. Organização dos poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo. Executivo administra, Judiciário julga e Legislativo legisla e fiscaliza os outros poderes. Se o presidente, no Executivo agora, se o presidente temporariamente faltar, ele vai ter como substituto imediato o vice, enquanto ele ficar fora, enquanto ele ficar afastado. Se o presidente definitivamente faltar, ele vai ter como substituto definitivo o vice. Agora, se acontecer vacância de presidente da República e vice, é o que a gente chama de dupla vacância. Presidente da República e vice faltaram. Dupla vacância. Se isso acontecer nos 2 anos iniciais do mandato, novas eleições diretas no prazo de 90 dias. Se isso acontecer nos 2 anos finais do mandato, novas eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Tá? Batemos bastante nesse ponto que fizeram o constitucional aí. Se o presidente praticar crime comum, a Câmara autoriza, o Supremo julga. Crimes comuns seriam aqueles cometidos no mandato e relacionados à função. Não é todo crime que ele responde. Os demais crimes ele é imune durante o mandato. Crime de responsabilidade são infrações políticas. A Câmara autoriza, o Senado julga e não o Supremo. São infrações políticas previstas no artigo 85 e na Lei de Segurança Nacional. É o chamado impeachment. Aqui que está o impeachment. Esse é o famoso impeachment. Essa caneta aqui demora, hein? Tem que ter paciência. Esse é o impeachment, tá? Então, beleza. O presidente pode ser preso durante o mandato? Não. Prisão cautelar? Não. Só pode ser preso após transitar em julgado. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Não cabe prisão cautelar em face do presidente. Bastante cuidado com isso. O presidente tem a chamada imunidade prisional. Não cabe prisão cautelar em face do presidente. Poder Legislativo, vamos lá. Câmara dos Deputados representa o povo. Senado Federal representa estados. Câmara dos Deputados, eles são eleitos em número proporcional à população, sendo que de 8 mínimo até 70 o máximo. De 8 a 70 é o número de deputados que cada estado pode eleger. Tá aqui já, né? Eita.
Majoritário, sistema majoritário, os senadores, eles são eleitos por estado e número de 3 por estado. Tá? Lembrando que o território federal, se existir, vai ter número fixo de 4 deputados federais, só para a gente não ficar com mágoa por ter escrito uma coisa que está aqui já, né? 4 territórios federais, se existirem, não existem ainda, terão 4. Processo legislativo. Alguém apresenta o projeto de lei, ele é deliberado na casa iniciadora e depois casa revisora. Casa iniciadora, em regra, a Câmara dos Deputados, depois ele segue para o Senado Federal, e aí ele passa por sanção e veto. Qual é o número da sorte da sanção e veto? 15. Tem que lembrar esse número aqui, ó. Prazo para o presidente sancionar ou vetar, 15 dias. Se o presidente não sancionar esse prazo, a sanção se considera tácita. Sanção tácita. Ou seja, se o presidente deixar passar o prazo em branco, a sanção considera-se tácita. Portanto, não existe veto tácito. O veto sempre tem que ser expresso no prazo de 15 dias úteis. Se o presidente sancionar, o projeto segue a promulgação e depois publicação. Se o presidente vetar, o Congresso Nacional aprecia o veto e pode derrubar o veto por maioria absoluta. E depois segue a promulgação e publicação. Tá? Lei complementar, maioria absoluta, a diferença da lei ordinária, maioria simples, maioria dos presentes, simples. Emenda constitucional, já vimos quem apresenta a emenda. 1/3 da Câmara, Senado, Presidente, ou mais da metade das assembleias, aprovada em duplo turno em 3/5. Não existe, essa dica é boa, essa dica é importante, não existe sanção e veto nas emendas constitucionais, tá? Ela é direta, promulgada pelas mesas. E aí, uma vez rejeitada, não pode voltar na mesma sessão legislativa. Chama princípio da irrepetibilidade. Medidas provisórias. Quem edita? Chefe do Executivo. Qual é a eficácia dela? Imediata e temporária. Por quanto tempo ela dura? 60, prorrogável por mais 60. Se nesse período ela não for deliberada, ela vai ser rejeitada por decurso de prazo. Mas, 45 dias após a sua edição, ela entra em regime de urgência e a pauta na casa em que ela estiver tramitando fica trancada. Poder Judiciário. São vitalícios. Quando que eles adquirem isso? 2 anos de efetivo exercício. Podem perder o cargo depois de vitalícios? Só por sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, não podem ser removidos de ofício, sem pedido deles, salvo por interesse público declarado pelo próprio tribunal ou pelo CNJ. E os juízes não podem ter seus subsídios reduzidos, tá? Órgãos do Poder Judiciário, vamos lá fazer uma revisão aqui. STJ, STF, TST, STM, TSE, TJ, TRF, TRT, TJ Militar, TRE. Juiz estadual, juiz federal, juiz do trabalho, juiz militar, juiz eleitoral. Essa justiça chamada especializada, a outra justiça chamada comum. Lembrando que no STF tem 11 e o CNJ faz parte do Poder Judiciário, embora não tenha função jurisdicional. Todo mundo que eu vou colocar em vermelho aqui tem função jurisdicional. Todo mundo, menos o CNJ. O CNJ tem função de fiscalização financeira e administrativa. O CNJ não tem função jurisdicional, beleza? Lembrando que existem tribunais com quinto constitucional, 1/5 vem de fora, 1/5 vem de membros da advocacia e membros do Ministério Público. E no STJ, 1/3 vem de fora, por isso que é chamado terço constitucional. 1/3 vem de desembargadores de TJ, 1/3 de juízes do TRF e o outro terço de fora, membros da advocacia e Ministério Público. Daí a gente tem o chamado quinto constitucional e o terço constitucional. Súmula vinculante. Qual é o quórum para aprová-la? 2/3 do STF. Reiterada decisões em matéria constitucional. Ela pode ser aprovada de ofício ou provocada. E ela vincula toda a administração direta e indireta e os demais órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, a súmula vinculante não vincula o próprio STF. Então vamos lá. Não vincula. A súmula vinculante não vincula o próprio STF e também não vincula o Poder Legislativo. Bastante cuidado que já caiu questão em prova da OAB sobre isso.
Controle de constitucionalidade, controle difuso. Quem faz? Qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário, qualquer. E a análise da constitucionalidade é feita como razão do pedido, não como pedido, causa de pedir. Cabimento em qualquer tipo de processo. Reserva de plenário. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou do órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Reserva de plenário. Se a matéria estiver no tribunal, o órgão fracionário não tem o poder de declarar a matéria inconstitucional, devendo remeter ao plenário ou ao órgão especial. Se a questão chegar no STF por recurso extraordinário, o STF declarar inconstitucional, ele é obrigado a remeter a questão ao Senado. E o Senado pode fazer o quê? Suspender a execução da norma, no todo ou em parte, direito declarado inconstitucional por decisão do STF. Tá? Voltando à reserva de plenário, eu vou grifar o que é importante aqui para vocês. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou do órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então vamos lá. Tribunal declarou constitucional, não precisa fazer reserva de plenário, o órgão fracionário pode fazer isso. Tribunal, o órgão fracionário declarou inconstitucional, tem que mandar a questão para o plenário, o órgão fracionário não pode julgar a matéria. Por quê? Porque a reserva de plenário exige plenário ou órgão especial que substitui o plenário é necessário, caso o órgão fracionário, caso um órgão fracionário, OF, declare ou pretenda declarar uma lei inconstitucional como causa de pedir na prolação do acórdão, tá? Reserva de plenário, então, não se aplica quando já houver entendimento prévio do tribunal ou do órgão especial do tribunal ou do STF, né? Ainda que num único pronunciamento. Súmula vinculante 10 fala que viola a cláusula de reserva de plenário, viola a decisão do órgão fracionário de tribunal, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, afasta sua incidência no todo ou em parte. Controle concentrado é o controle feito especialmente por um órgão específico, que é o STF, no âmbito federal. Então, o STF, ele é o órgão competente para declarar uma lei inconstitucional de forma concentrada. E o objeto principal do processo é esse, pedir para o Supremo falar, essa lei é inconstitucional, essa lei é constitucional, beleza. Quem pode entrar? Quem pode provocar o Supremo? Não é todo mundo, né? Claro. Quem pode provocar? Alguns legitimados. Então, vamos ver isso aqui. Legitimados universais podem impugnar todo e qualquer ato. Quem pode entrar com qualquer tipo de ação no controle concentrado? Presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, PGR, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Esses aqui podem tudo. Percebam que só acessa o Supremo no controle concentrado pessoas de alto escalão, né? Não é qualquer pessoa, qualquer cidadão que pode acessar o Supremo no controle concentrado. Uma pessoa qualquer pode chegar no Supremo, o Zé, por exemplo, o Zé do município Alfa, o Zé ele só pode tentar acessar o Supremo através do difuso. E aí no difuso ele vai chegar no Supremo por recurso extraordinário. Não tem nada a ver com a DIA, a DC e a DPF. A DIA, a DC e a DPF só podem ser movidas por esses carinhas aqui. Além desses aqui, que tem que demonstrar pertinência temática. Os que a gente viu agora não precisavam, esses aqui precisam. Mesa da Assembleia, governador de estado, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Esses têm que mostrar nexo com o que eles fazem em relação ao objeto impugnado na ação. Ações do controle concentrado. A DI, ação direta de inconstitucionalidade, o STF julga. Finalidade é jurídica, assegurar a supremacia da Constituição. Efeitos erga omnes, e ela discute lei ou ato normativo federal ou estadual. Municipal, não. Municipal, não. Ação declaratória de constitucionalidade. É lei ou ato normativo federal. Então, não cabe a DC de lei estadual, não cabe a DC de lei municipal. Legitimidades, mesmo da ação direta, e aí tem que provar uma controvérsia jurídica relevante, senão eu não vou ficar perguntando, Supremo, isso é constitucional? Isso é inconstitucional? Tem que estar tendo dúvida jurídica a respeito do assunto. Cabimento da DPF, a DPF agora. Normas pré-constitucionais, sejam elas federais, estaduais
ou municipais. Normas anteriores à Constituição, que eu queira analisar a sua recepção ou não, são objeto de ADPF, não de ADI nem ADC. E a lei municipal pós-constitucional, uma vez que a ADPF tem natureza subsidiária. Beleza? Técnicas de calibragem do Supremo no julgamento da ADI, ele pode modular efeitos, em vez de dar efeito ex-tunc, dá ex-nunc, para o futuro. Isso depende do quórum de 2/3. Isso chama modulação de efeitos. O Supremo faz isso no controle de constitucionalidade. Remédios constitucionais: HC, HD, MS, ação popular, mandado de injunção. Algumas palavrinhas importantes no HC: liberdade de locomoção, não depende de advogado e não tem custas. HD, informações pessoais, pressupõe prévia negativa administrativa. Informações pessoais, prévia negativa administrativa, não tem custas. Mandado de segurança: direito líquido e certo, não é amparado por habeas corpus ou habeas data. Ação popular, palavra-chave dela: cidadão. Só o cidadão move a ação popular. Só o cidadão propõe a ação popular. Pessoa jurídica está fora. Autoridades públicas na condição de autoridade estão fora. Só cidadão. Mandado de injunção: falta de norma regulamentadora da Constituição. A Constituição, para fazer valer um direito fundamental, um direito individual, ela exige norma regulamentadora. Ela exige lei posterior. Enquanto essa lei não é feita, a pessoa não pode exercer o direito. E aí, faltando isso, há pressuposto para o cabimento do mandado de injunção. Nacionalidade, vamos lá. Brasileiros natos, quem são? Nascidos no Brasil, desde que os pais, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que não estejam ao serviço do seu país. Nasceu no estrangeiro, o pai tem que ser brasileiro ou a mãe tem que ser brasileira. E aí, ou estão a serviço do Brasil, um dos dois, ou se não estiverem, a criança tem que vir para cá e após 18 anos, fazer a opção, estou na hipótese 2, a qualquer tempo. Ou os pais registram a criança no consulado brasileiro lá no estrangeiro. Aí, beleza, a criança adquire a condição de nato. Caso não faça uma das duas opções, a pessoa não vai ser brasileiro nato, e se também não for nacional do outro país, vai ser apátrida. Se não for nacional do outro país, ela vai ser apátrida, ou seja, uma pessoa sem pátria. Apátrida. Naturalizados, quem são? Naturalização ordinária, estatuto do estrangeiro, originário de país de língua portuguesa. Lembrando que originário de país de língua portuguesa, residência no país há pelo menos 1 ano e idoneidade moral. Extraordinária, residência por mais de 15 anos no Brasil sem condenação penal. Português equiparado, ele é equiparado ao naturalizado, desde que haja reciprocidade lá em Portugal e ele tenha residência no Brasil. Basta que tenha residência, não se exige prazo aqui, tá? O brasileiro pode perder a condição de brasileiro. Quando? Quando tiver cancelado a sua naturalização por atividade nociva ou quando ele adquirir voluntariamente outra, salvo se for nato de outro país ou se for imposto pelo outro país como condição para ele ficar no território estrangeiro ou para exercer direitos. Direitos políticos, eu posso votar ou posso ser votado. Se eu voto, a capacidade ativa, se eu sou votado, ela é passiva. O voto obrigatório é 1870, facultativo analfabetos 16 a 18 maior de 70 e proibida para estrangeiro e conscrito, chamado inalistável. São condições para se eleger. Ser brasileiro, estar no gozo de direito político, estar listado, ter domicílio na circunscrição do pleito, estar filiado a partido político e idades. Isso cai. Ter algumas idades. Que idades? 35 anos presidente e vice-senador, 30 anos governador e vice, 21 deputado federal, estadual, prefeito, vice-prefeito de paz, 18 vereador. 35, 30, 21, 18. Cuidado com isso. Inelegibilidades absolutas. Quem não pode receber voto de jeito nenhum? Analfabeto, embora possa votar, e os estrangeiros e conscritos, que são proibidos de se alistar. Tá? Chefe do executivo não pode se reeleger por mais de uma vez, então, chefe do executivo. Eu tenho aqui um chefe do executivo. Ele se elege por uma vez, por exemplo, se elege, e aí na segunda vez vai ser reeleição, reelege. E aí não pode mais por esse período. Nesses 4 próximos anos ele não pode mais, depois ele pode voltar de novo. Mas nesse período subsequente, a reeleição só cabe uma vez. Tá?
Além disso, os parentes do chefe do executivo não podem disputar eleição no território dele. Os parentes não podem disputar, até segundo grau, não podem disputar eleições no território do chefe do executivo. Isso chama inelegibilidade reflexa, salvo se o parente já era titular de mandato eletivo e está se candidatando à reeleição. Perda do direito político, cancelamento da naturalização, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou alternativa nos termos da lei, suspensão de direito político, incapacidade civil absoluta, condenação criminal enquanto durar efeito e improbidade administrativa. Cuidado para não confundir perda e suspensão. Federação, lembrando que a federação se compõe de União, Estados, DF, municípios. A criação de estados depende de lei complementar federal, complementar, plebiscito a população interessada. A criação de municípios depende de estudo de viabilidade municipal, lei complementar federal prevendo período, lei estadual criando o município e o plebiscito anterior à lei para consultar a população para ver se quer um município ou não. Nas competências privativas, eu estou em matéria legislativa. Nas competências administrativas, eu tenho a competência exclusiva da União ou comum de todos. Privativa da União ou concorrente para legislar. Então guardem bem, se for privativa da União, é matéria legislativa. Se for concorrente, União, Estados, DF, é matéria legislativa. Se for exclusiva, é matéria administrativa. E se for comum, é matéria administrativa. Na competência privativa da União, é possível que a lei complementar estadual autorize a lei estadual a legislar sobre questões específicas. Então percebam, é possível a União, por lei complementar federal, autorizar os estados, lei complementar federal, autorizar os estados a fazerem uma lei estadual de uma matéria que é da competência privativa da União para legislar sobre questões específicas daquele tema que é da União. Fechou? Ficou claro isso? Então a União, por lei complementar federal, delega aos estados que podem fazer uma lei estadual legislando sobre matéria que é da União privativamente. Na competência concorrente, a União faz norma geral, os estados suplementam a União naquilo que for cabível. Nessa competência, não havendo norma geral federal, os estados terão competência plena. E se nessa competência plena sobrevier depois norma geral federal, haverá suspensão da eficácia e não revogação da lei estadual naquilo que for contrário à lei federal. Algumas súmulas vinculantes importantes que eu quero falar com vocês ainda. A súmula vinculante 2 fala que é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual distrital que disponha sobre consórcio e sorteio, inclusive bingo e loteria. Isso é matéria privativa da União. Súmula vinculante 5, a defesa técnica por advogado não é obrigatória no PAD, então a falta de defesa técnica não ofende a Constituição, ou seja, o advogado não é obrigatório. A súmula vinculante 11 fala do uso de algemas, só é lícito o uso de algema em caso de resistência ou fundado de receio de fuga, de perigo, a integridade física própria ou alheia por parte do preso, e aí vai. A súmula vinculante 12 fala da cobrança de taxa de matrícula em universidades, viola o artigo 206. A súmula 18, vinculante 18, fala que se o casal se separa ou dissolve o vínculo conjugal durante o mandato do chefe do executivo, isso não afasta a inelegibilidade do seu parente, né? Aquela inelegibilidade reflexa, não afasta, tá? Além disso, a súmula vinculante 25 fala que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja o depósito, e uma súmula vinculante de mais de administrativa do que de constitucional, mas só por lei se pode se sujeitar a exame psicotécnico, a habilitação de candidato a cargo público, só por lei. O edital, na prova ele pode fazer uma pegadinha falando que o edital sujeitou a psicotécnico, não pode. A lei do cargo deve exigir o psicotécnico. Além disso, a definição de crimes de responsabilidade para efeito de impeachment do presidente e as normas de seu processo de julgamento devem sair das mãos da União, né? A competência privativa da União. Ele pode falar na prova que o Estado legislou sobre esse tema e tal, daí a resposta vai ser que o Estado não poderia, uma vez que a competência é privativa. Tá bom? Pessoal, é isso. Já ficamos bastante aqui em constitucional, demoramos um pouco. Espero que você tenha uma boa prova, uma boa sorte e tô aí porque vocês precisarem, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.